E aí, vamos encarar mais um editor de texto? Então, ouve essa dica até o final sem se distrair, porque é o que eu vou te contar agora. Aplicativos. Coca-Tech. Texto é uma coisa complicada, né? A gente diz que a galera não lê, mas ao mesmo tempo que a gente mais faz na internet é ler. Quando a gente tá lá no Facebook, a gente tá lendo. Talvez a gente não leia textos longos, a gente não leia livros, mas hoje a gente lê muito, eu acho. E penso que a gente escreve muito também. Já visto os textões do Facebook. Claro que existem textos e textos. Existem textos rapidinhos, como, por exemplo, texto de Twitter, texto de mensagem. Texto um pouquinho mais longos, como os textos de e-mail, textos de atualização de status de Facebook, tem os textões, e tudo isso nasce mais ou menos no mesmo lugar, né? O e-mail nasce no e-mail, tweet nasce dentro do Twitter, textão do Facebook dentro do Facebook, e assim vai. Só que existem alguns textos que são mais elaborados, textos que você precisa de referência. Eu gosto de colocar as referências dentro do Evernote. O Evernote é um implante cerebral, é uma extensão do meu cérebro. Qualquer coisa que eu preciso, eu vou lá no Evernote que eu acho. Brinco até que gostaria de saber tudo aquilo que o meu Evernote sabe. Mas tá lá, ok, consigo sobreviver com isso. Só que o Evernote, como editor de texto, ele é sofrível. Você escrever um livro, você não vai escrever um livro dentro do Evernote. Você vai escrever o livro dentro do Word, para usar um editor de texto mais famoso. E tem esse editor de texto que é dica de aplicativo hoje, que tá na sua terceira edição, tem ele para Mac, tem também para iOS, que ele é para você escrever textos longos. Ele foi bolado por um escritor, ele não achou um software bacana para escrever os livros dele, como eu desenvolvo? Quer saber? Eu vou fazer aqui um bom editor de textos. E foi o que ele fez. Esse editor de texto é como se fosse um Word com pastas. O que eu quero dizer? Um Word com pastas. No Word você pode colocar qualquer coisa. Você pode colocar uma imagem, né? O Word, no final das contas, ele é um container. O Word, ele é uma nota do Evernote. Você pode colocar qualquer coisa dentro dela. Só que você colocando isso dentro do Word fica uma bagunça. Aí você tem vários documentos do Word, aquelas pastinhas. E dentro desse editor de texto, você pode criar uma hierarquia. Você pode criar uma pastinha tipo livro, você pode criar uma pastinha tipo pesquisa, e dentro da pesquisa, você pode ter os lugares que vão aparecer no seu livro, e aí você vai tirar fotos, vai colocar, né, você visitou nos lugares, você tirou fotos, fez pesquisa na internet dos lugares para saber como vai ser, para você descrever no seu livro. Você tem os personagens, então você pode ter uma pastinha falando dos personagens, do histórico dos personagens, os pontos fortes, pontos fracos, como é a psicologia de cada um, qual é o dilema de cada personagem. Tudo isso fora do livro. Você tem o conceito de modelos, então você vai criar vamos chamar de documento, você vai criar um documento de lugares, né, com pesquisa do lugar. Você pode criar um modelinho para isso, com os campinhos ali mais ou menos. Você pode criar um modelo para personagem, você pode criar um modelo, de repente, para pauta de reunião, você quer manter um histórico de pauta de reunião, você pode criar um modelinho de pauta de reunião. Por que eu tô falando isso? Esse editor de texto, ele acaba sendo uma espécie de Evernote, de alguma maneira. Você pode tranquilamente usá-lo como uma alternativa ao Evernote. Tudo aquilo que você sabe sobre um determinado assunto poderia estar dentro desse editor de texto, né? Eu gostaria muito de ter um Evernote na época do que eu fiz escola. Eu estaria com tudo anotadinho lá bonito. Infelizmente, eu fiz escola muito cedo. O Evernote chegou muito tarde. E eu gosto do Evernote quando o assunto ele é mais solto. Acho que quando os assuntos são mais soltos, acho que fica bacana de você colocar no Evernote coisas mais pontuais. Quando você tem um link forte, por exemplo, eu tenho dentro desse editor de texto, eu tenho todo o material do Coca-Tech. E quando eu falo todo o material do Coca-Tech, eu falo de podcast, eu falo dos vídeos, eu falo do mestre do Mac, eu falo do mestre do iOS, eu falo do hackeando backup, hackeando a vida, hackeando a produtividade, o e-mail, notas, tudo. Porque no final das contas, o Coca-Tech é isso tudo. Às vezes eu quero pegar uma referência de alguma coisa que eu falei dentro do hackeando backup. Eu vou lá e pinço. Tá tudo dentro do mesmo universo. Então, quando você tem um texto mais elaborado, esse tipo de editor de texto me agrada mais. Eu cheguei a falar, tem uns 2, 3 meses, de um outro editor de textos que segue nessa vibe, o Ulysses, e eu acho que ainda é um pouquinho diferente. Acho que você pode usar o Evernote como um arquivo, eu não vejo o Evernote como editor de textos. Você pode usar o Ulysses como um editor de textos, ele tem Markdown, é bacaninha, né? É ágil para você escrever. Esse editor de textos, ele não tem Markdown, ele é clássico, ele é padrão Word. Eu faço assim, eu saio escrevendo meu texto e ele é próprio para você escrever um texto. Tem algumas coisas que não tem no Ulysses, por exemplo.
ele permite que você comece a escrever um texto pensando em estrutura de tópicos. Você tem uma visualização que é a estrutura de tópicos e você vai escrevendo os tópicos. Depois você preenche essas lacunas. Você transforma cada um desses tópicos num documento e vai escrevendo dentro do documento. Ou então, ele tem uma visão que é aquele quadro de cortiça, como se fosse uma espécie de Kanban. Então você pode espalhar os módulos do seu texto nesse quadro de cortiça e você vai montando. Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadro de cortiça falando dos hackeandos, com os mestres, com o podcast. É uma estrutura de organização ótima. O aplicativo, quando você olha para ele, ele é meio queixo duro, assim. Você olha, ele é feio, não tem a elegância de um Ulisses, de um Ber, ele é queixo duro. Embora com essa atualização, tá na sua versão 3, ficou mais moderninho, mas não é por isso. Ele tem uma seção, né, dentro das novidades dessa versão, tem uma seção de favoritos, tanto do documento que você está escrevendo, quanto do projeto. Então, esse capítulo em específico, você precisa consultar esses outros pontos aqui. Então, você tem os pontinhos de consulta. Isso aqui é do projeto, preciso fazer consultas nesses carinhas aqui quando eu tô falando do projeto. Então, é fácil a navegação. Ele tem o conceito de snapshots. Eu uso muito snapshots porque eu, muitas das vezes, uso o mesmo conteúdo diversas vezes. Por exemplo, hackeando o backup. Teve a edição 2015, 2016, 2017. Então, o que eu faço? Vai ter hackeando automação agora, né? Segunda edição de 2017. Eu vou criar uma versão, um snapshot da versão 2017 e vou fazer essa 2017B. Se eu quiser voltar pro original, eu consigo voltar. Eu já uso esse editor de texto tem uns 10 anos. Menos, uns 8 anos. E não largo ele por nada. Tentei usar o Ulisses. Quer dizer, eu ainda uso o Ulisses. Tem documentos no Ulisses. Só que são documentos mais pontuais, coisas mais soltas, mais curtas, mais independentes. Porque o Ulisses, ele tem uma coisa chata, por mais que você tenha as pastinhas dentro do Ulisses, é como se você tivesse todos os documentos, né? O arquivo mesmo do documento, só que não dentro do seu computador, na nuvem, nas pastinhas dentro do aplicativo. Eu sou meio possessivo, né, dentro desse aspecto. Então, os documentos, né, o arquivo fica no meu computador e eu abro dentro desse editor. É uma bobeirinha, mas é aquilo. Cada um funciona de um jeito. Tem gente que não vai gostar dele porque é muito visual, não é Markdown como é Ulisses e vice-versa. Cada um funciona de um jeito. O compile nessa versão ficou melhor, né? A maneira de você exportar. Você escreve o texto. Né, no caso de um livro, acho que exemplifica. Falo muito de livro que fica melhor para entender, mas aí você adequa a sua realidade. Você pode escrever qualquer coisa, como falei, desde reunião até o colégio, faculdade. E num livro você tem as coisas que você quer publicar e as coisas que são só para consulta. Então, o raio-x dos personagens, dos lugares, isso você não publica. Na hora de você compilar, você pega só o livro em si, joga para EPUB, exporta para o Kindle. Você pode fazer sincronia com o Dropbox. Aí você abre o editor no iOS, sincroniza e continua a trabalhar. Se eu tivesse que escolher um único aplicativo para editor de textos, seria esse. É o que para mim tá no topo da cadeia alimentar. E já sabe, né? Se você gostou dessa dica, compartilha. O vídeo com essa dica tá no canal do Cocatec no YouTube e também na página do Cocatec no Facebook, assim como no WhatsApp. Eu distribuo essas dicas pelo WhatsApp. Para receber essas dicas no WhatsApp, é só você seguir as instruções que estão aqui nas notas desse episódio. Se você lembrou de algum amigo ouvindo essa dica, seja porque vocês falaram de editor de texto, Evernote é bom, não é? Ulisses, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Quero escrever textinho, ter um repositório centralizado para as minhas ideias. Não quero compartilhar as minhas ideias com o Evernote. Compartilha essa dica com ele. O link, como sempre, você sabe, tá aqui, ó, nas notas desse episódio. Cocatec.